E aí, pessoal, tudo bem? Mais um Pode Estar para você. Hoje eu recebo um pastor missionário da Bolívia, pastor Rony, que vai estar conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor Rony. Amém, a paz do Senhor a todos. É um prazer poder compartilhar esse pedacinho de programa com o pastor Alexandre, uma amizade que já começa a se construir bem sólida em Cristo Jesus. Estou muito grato. Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer para vocês que estão assistindo Pode Estar um testemunho missionário, o trabalho do pastor Rony na Bolívia. Ele é pastor na Bolívia, pastor missionário. Então você vai conhecer um pouquinho. Pastor, vamos começar sobre a sua conversão. Lar cristão, sempre estando na igreja, ou se converteu e depois foi se envolvendo com o ministério e chegou aí a ser um missionário na Bolívia? Essa trajetória é interessante, né? A minha família é de procedência católica, porém minha avó serviu a Deus na Assembleia de Deus 45 anos. 45 anos. 45 anos. Então eu ia com ela aos 7 anos de idade para a escola bíblica. Depois não lembro as cargas d'água que me fizeram afastar, e eu deixei de ir, fui para a igreja católica, aquela coisa toda de primeira comunhão, e daí o meu processo de adolescência, juventude, foi um processo, assim, vamos dizer, via rebelde, né? Eu ingressei muito cedo nas drogas, né, e tive uma experiência desastrosa com elas. Fui para o quartel, passei 6 anos no quartel, no Exército, e como cabo eu saí do quartel no ano de 2000. E justamente no dia 20 de outubro de 2000, o Senhor Jesus Cristo resolveu manifestar-se, né, através da sua voz. Eu estava em um processo, assim, vamos dizer, terrível, porque eu não aguentava mais beber, eu sentia um incômodo dentro da minha alma, porém, por detrás de tudo isso estava minha avó, que seguia orando por mim. Eu me lembro, pai, que inúmeras vezes, quando eu dormi na casa da minha tia, eu despertava às 3, 3:30 da manhã, a minha avó estava sentada na rede, e eu escutava ela balbuciar o nome de todos os netos, incluindo o meu, nas orações. Então, eu me sentia assim, vamos dizer, privilegiado. Esse dia que eu voltei para casa, às 2 da manhã, eu sentei na cama, não havia bebido, não havia usado droga, estava sem efeito algum na minha vida, estava bem, vamos dizer, sóbrio. Sentei na beira da cama, o meu filho, que tem 21 anos, tinha 3 anos na época, a minha outra filha 3 anos e 3 meses o meu filho e 3 anos a minha filha, e minha esposa dormindo na cama, e eu sentei ali em um momento de angústia. Eu não aguentava mais aquilo ali. Eu tinha mais de 300 CD de rock. As minhas roupas eram pretas, né, com cara de cantor, inclusive Raul Seixas. Qual tipo de droga que o irmão se envolveu? Maconha e cocaína. Eu cheguei ao ponto máximo de querer derreter a cocaína e injetar na minha veia. Meu cheguei Deus. no fundo do poço. E aí, naquela noite, naquela madrugada, 2 da manhã, eu escutei a primeira pergunta: o que tu estás fazendo da tua vida dentro do quarto? E eu olhei para os 4 cantos, não vi ninguém. Eu disse, meu Deus, o que será isso? Eu não dizia meu Deus, porque eu digo agora, né? E então perguntou a segunda vez: o que tu vai dar para teus filhos quando eles crescerem? E eu não tinha resposta. E perguntou a terceira vez: o que vai ser da tua família quando descobrir tudo que tu faz? Eu rapidamente dei um clique na televisão, aquela televisão de tubo, não era LED ainda, era tubo, e eu liguei a televisão, e antes que saísse a imagem, aparecesse a imagem, o que veio foi a voz. E olha a voz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a frase mais contundente para minha alma foi a seguinte: e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu descobri naquela madrugada que eu era uma alma cansada. E quando apareceu a imagem, um pastor estava de braços abertos. Eu nunca assistia no canal evangélico, mas estava no canal evangélico naquela madrugada.
E ele começou a cantar um louvor e eu senti algo diferente. E eu Glória a falei Deus. com Deus a primeira vez. Eu disse: Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu ganhava as noites em Manaus e perdia a minha família dentro de casa. E eu me deitei. Da forma que eu deitei, eu acordei às 6:30 da manhã. Quando eu toco meus pés no piso, eu lhe digo, debaixo do céu, eu sentia que meus pés estavam pisando algodão. Não era normal. Aí eu fui no guarda-roupa, abri o guarda-roupa e um cheiro, um mau cheiro do CD, eu guardava meus CDs dentro do guarda-roupa. Eu tinha mais ciúme dele do que da esposa. E fedeu no meu nariz. Eu agarrei aqueles CDs todos, fui para o quintal da casa e comecei a queimar, assim, sem ir na igreja, sem nada. Eu comecei a queimar tudo. Eu tinha a bibliografia do Raul Seixas, tinha tudo. Eu sabia de quais salteados sobre a vida dele. Era tão forte que o nome do meu filho era para ser Raul. Graças a Deus a minha esposa não deixou, né? E aí passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu lembrei da minha avó. Aí eu falei dentro de mim, eu disse: poxa, eu vou lá na casa da minha tia, onde está minha avó, e vou dizer para ela que eu vou ser da igreja. Glória a Deus. E eu saí sem falar nada. Ninguém dentro da casa da minha sogra sabia de nada do que tinha acontecido comigo. Nem minha esposa, ninguém. E eu fui embora. Aí, pastor Alexandre, veio uma parte que eu sempre digo assim quando eu conto isso: você acredita se você quiser. Eu toquei na porta da casa da minha tia, ela abriu a porta, a minha avó estava em pé no meio da sala, olhando para mim com lágrima nos olhos e dizendo: Jesus ouviu minha oração. Glória a Deus. Meu Deus. Eu me abracei com ela e eu disse: vó, a partir de hoje eu sou da sua igreja. Aleluia. E foi desde aquele dia que começou a minha nova trajetória. O novo nascimento chegou para mim, né? Chegou para mim. Eu fui na inauguração de uma Assembleia de Deus Tradicional, a primeira. Eu sou a primeira alma da Assembleia de Deus Tradicional no Amazonas. Em que cidade o irmão morava? Manaus. Aqui no Brasil. Manaus. Hoje o irmão está na Bolívia, em que cidade? Eu estou na cidade de Huarnes, município de Huarnes, província Huarnes, no estado de Santa Cruz. Sim. E naquele dia? Eu me entreguei a Jesus e estava inaugurando a igreja, minha tia me convidou e eu fui. E tinha um pastor por nome pastor Abdias, ele era o pregador da noite da inauguração da igreja. Eu sentei na última cadeira. Eu só fui com a roupa que eu tinha, que era passável. Uma calça jeans meia branca e uma blusa bege, que era a única roupa que não tinha cara de roqueiro e essas coisas, né? E eu sentei lá na última cadeira e fiquei esperando ele dizer quem quer aceitar Jesus, que eu estava doidinho para ir. E foi nada. Eu digo: meu Deus, será que ele não vai chamar? Aí ele mandou todos ficarem de pé. Mas antes disso, quando eu vi ele pregando, algo dentro de mim me impulsionou a pensar uma coisa. Eu olhei para ele e disse: um dia eu vou estar como esse camarada. Olha o pensamento. Aí quando ele disse: quem deseja se entregar a Jesus, pode passar aqui na frente. Glória. Eu fui voando. E alguém tirou essa foto. Eu tenho uma foto em algum lugar aí nos meus arquivos. Está lá, me enviaram depois, né? E a partir daí começou um processo interessante. Eu não fui discipulado. O meu discipulado foi com as fitas VHS de Jimmy Swaggart. Meu amigo, eu não vou dizer assim que eu sou um fã, porque o mundo cristão não entende isso, mas Jimmy Swaggart é o meu referencial. Eu já assisti mais de 500 mensagens dele. Eu lembro que às vezes nós levantamos, acho que no sábado, eu acho que é no sábado e no domingo, alguma coisa assim, para se preparar para a escola bíblica dominical, e tinha o programa dele na TV, a gente ligava, via aquele estádio. Rede Manchete, é isso mesmo. Eu sinceramente, a pessoa que me apresentou o Jimmy Swaggart em VHS morreu. Era um irmão. Ele dizia assim: ah, Rony, se tu tivesse visto o Jimmy Swaggart pregar. E um dia eu fui alugar umas VHS do Napoleão Falcão, e aí eu cheguei lá na locadora e eu vi aquele homem branco de óculos, né? E o nome, Jimmy Swaggart. Poxa, alguém me falou sobre isso. Já novinho na fé, né? Eu estava com uns 3 meses. Aí eu disse: vou levar. A primeira mensagem que eu assisti dele, pastor, foi: pode Deus condenar o homem ao inferno e justificar sem fazer isso?
Agora, eu assisti às 5 da manhã, sozinho, para ninguém fazer zoada. Eu chorava igual um desamparado, meu irmão, sabe? Eu me ajoelhei na frente da televisão porque eu não aguentei. E chorava. Aí eu fui atrás das outras. Aí eu assisti o que aconteceu da cruz ao trono. E aquilo, cada vez que eu assistia, eu me inspirava nele. Eu dizia, poxa, esse camarada... Aí eu soube, chegou a época que eu tive o conhecimento da queda dele, né? Aí depois busquei saber se ele ainda estava na ativa. Hoje ele tem 93 anos. E ano que vem, se Deus assim permitir, pode haver a possibilidade de eu conhecê-lo nos Estados Unidos. Para mim tinha o Rex Humbert também, né? Tinha o Rex Humbert também, que estava na TV, pregava também. E estava no auge também, né? Justamente. Então, Jimmy Swaggart, Rex Humbert. É a curta trajetória, assim, e depois eu comecei a me dedicar ao estudo bíblico, comecei a ler a Bíblia, a comer a Bíblia, né? E as drogas você largou assim, aceitou Jesus, Pastor, o Senhor veio e já libertou. Aquela madrugada, se acabou tudo ali. Glória a Deus. Nos outros dias, nos 3 dias que eu passei naquela marisia de Deus, vou falar assim, né, na marisia de Deus, eu não senti desejo absolutamente por nada do que eu fazia antes. Nada. Foi um processo de perdão. Eu fui perdoado naquela madrugada. Eu fui perdoado. E isso veio influenciar, tenho certeza, com a tua família inteira, porque as pessoas conheciam como você era e, de repente, de um dia para o outro, Deus modifica o Rony de uma forma, assim, milagrosa. Sim, foi... A minha sogra me chegou a colocar para fora da casa dela por causa disso. Puxa. Mas hoje ela é uma crente, ela se formou comigo na Faculdade de Teologia. Amém. Ela foi estudar comigo, ela é batizada com o Espírito Santo, foi presidente de círculo de oração por muitos anos. E eu considero que ela tem uma grande contribuição também, porque ela foi um fruto da minha convenção, assim como minha esposa, meu cunhado, as 2 tias da minha esposa que morreram em Cristo, e o pai que morreu ano passado. Enfim, os primos dela que entravam na casa da minha sogra, eles saíam com Jesus na vida. Eu não posso sentar perto de uma pessoa que não tem Jesus sem falar, a não ser que o Espírito de Deus não permita. Já evangelizei um japonês dentro de um avião. Glória o japonês a Deus. falar do meu lado, eu digo, e agora? Como é que eu faço? E eu digo, não, todo japonês ele tem um conhecimento de inglês. Aí eu cutuquei ele assim, né? E ele olhou para mim e disse, Jesus, I love you. E ele disse, yes! Sim, já terminou meu papel, já evangelizei. Glória a Deus, aleluia. E aí você foi se envolvendo com o ministério, como é que funciona essa questão ministerial? Como na tua vida veio essa questão ministerial? Eu fui de tudo na igreja. Ajudante de tesouraria, de secretaria, porteiro. Levei banho de cerveja como porteiro, né? Se tinha limpeza na igreja, eu era um dos primeiros a estar aí. Sempre me envolvi de corpo, alma e espírito, porque eu considerava que eu tinha uma dívida muito grande com Deus, e tenho. Então, eu um dia fui convidado para ser professor de escola dominical. E eu disse à irmã, eu não tenho jeito para essa coisa, não. Eu sou formado em magistério, mas eu nunca quis dar aula. Não, tu dá uma aula e se tu gostar, fica. Eu dei a primeira aula e até hoje nunca mais parei. Glória a Deus. Desde a primeira. Eu discipulei só de pessoas que eu trouxe para Jesus, mais de 30. Discipulei, levei ao batismo. E aí um dia eu fui chamado para ser diácono. Primeiro para ser cooperador. Para cooperador eu disse, não vou nada. Aí o irmão disse, não, mas Deus vai te capacitando. Aí aquela palavra me confortou, né? Eu disse, então tá. Quando eu disse, então tá, ele disse, hoje é domingo, hoje tu prega. Eu te apresento e tu prega. Eu digo, não. E aí eu aceitei o desafio. E Deus já havia falado comigo algumas vezes, né, sobre isso, mas eu não entendia muito ainda o mundo cristão. Eu estava muito verde. Só que quando eu fui pregar a primeira vez, Deus voltou a falar comigo no púlpito. Eu abri a Bíblia, Deus disse assim, te lembra quando eu te prometi te trazer a plataforma da igreja, ao púlpito? Aí eu balancei a cabeça e disse, pois é, eu te trouxe até aqui.
Se tu permanece fiel, eu serei fiel para te levar mais longe. Glória a Deus. E aí eu segui. E aí fui dirigir uma igreja dentro de um lugar assim que era cheio de boca de fumo, né, de narcotráfico. E aí depois fui designado para outra, recebi a igreja com 15 pessoas. Com 3 meses eu já tinha 40 e tantas pessoas. Isso depois, no Brasil? No Brasil. Depois fui dirigir outra, comecei com umas 20, creio eu, não me lembro bem. Mas nós chegamos a ter mais de 100. Eu pregava terça, quinta e domingo, que os auxiliares disseram assim para mim: não, irmão Rony, o senhor tem um jeito para coisa, então o senhor prega. E a gente só aprende. Eu, tá bom, aí eu gostava, sempre gostei. Eu digo, eu fui chamado para isso, então não tem por que me negar a isso. E a Bíblia é infindável. E aí, um dia eu estava tomando café e o meu pastor me ligou. Disse: olha, nós estamos precisando de você. Eu disse: pastor, eu estou à disposição. O que é para limpar? Eu estou aqui para fazer. O que é para varrer? Ele disse: não, nós estamos precisando de você para assumir um campo dentro de Manaus. Aí eu pedrei, né? Que eu era diácono e dar um salto para ser um pastor de setor. E só Deus, só Deus. Nunca fui e nunca serei bajulador de ninguém, a não ser do meu Jesus, né? E aí eu fui chamado e comecei a pastorear 11 igrejas, depois passei para 13, e no mês de julho de 2012, eu estava com 2 anos e 6 meses de pastorado. Deus falou profundamente ao meu coração, o meu pastor me convidou para ir na Argentina e passava por Bolívia. Quando eu chego no aeroporto de Bolívia, Deus dá a primeira palavra comigo: eu te quero aqui. Eu digo, meu Deus, eu tremi. Aí a gente veio para a cidade de Warnes com uma reunião de uma irmã que foi missionária, que é a irmã Miriam Lins. E aí na reunião Deus voltou a falar comigo. Deus voltou a falar comigo dizendo: eu te quero aqui, neste lugar. E eu falei com o meu pastor presidente e disse: pastor, Deus está falando comigo que ele me quer aqui. Ele disse: não, mas a gente veio para ir na Argentina e nós vamos lá. E chegamos lá na Argentina, o culto já por terminar, eu preguei. Eu não sabia falar espanhol, mas tinha alguém que traduzia. E quando eu preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo, e o pastor que estava lá me chamou e disse: olha, Deus vai confirmar o que ele tem falado contigo quando tu chegar em Manaus, sem ele saber de nada. Aí eu disse: amém. Quando eu cheguei em casa num sábado, eu estava desfazendo a maleta e minha esposa estava grávida do meu penúltimo filho, da minha última filha, são 4. E aí ela perguntou como foi a viagem. Eu disse que foi bem. E aí ela me disse: quando a gente vai voltar para a Bolívia definitivamente? Nossa. Eu digo: o quê? Ela disse: aí os meninos maiores, os meus 2 mais, disseram: pai, a gente quer ir embora para lá com o senhor. Aí eu na mesma hora agarrei o telefone e chamei meu pastor presidente e disse: pastor, Deus confirmou. E Deus tomou ele do outro lado da linha. Tomou mesmo, literalmente. E aí começamos a fazer os processos. Quando foi dia 2 de julho, a gente viajou de Manaus para cá, sem conhecer nada. E eu vim para cá, cheguei no dia do meu aniversário, 3 de julho. No outro dia eu queria voltar para Manaus, arrependido. Agora, por quê? Eu vi minha família naquele frio tremendo de 4 graus. Eu nunca tinha sentido frio. O Amazonas é quente, o norte do Brasil é quente. E eu ia chorar dentro do banheiro da casa onde a gente estava hospedado, pedindo a Deus que aquilo ali passasse. Eu sentei com a minha esposa na cama e eu disse: a gente vai passar 4 anos aqui e vamos voltar para o Brasil. Eu pensava em mim, né? Disse: o que foi que eu fiz com a minha família? O que foi que eu fiz? Mas aí algo surpreendente aconteceu. Eu coloquei meus filhos na escola no meio do ano. Eu conversei com eles: olha, vocês só vão para aprender um pouco a língua e a gramática, porque você não tem condições de passar de ano. No final do ano, nas 2 escolas, os 2 foram os melhores alunos. Glória a Deus. E aí eu disse: é Deus. Minha filha foi a melhor aluna durante 3 anos, e no 4º ano ela ingressou para a faculdade. Ela ganhou uma beca para a faculdade de medicina. Entende? Então, hoje ela é médica já é doutora. Que bênção, rapaz! É um processo. Deus, eu assistia muito Josué Herion, eu conheci o Josué Herion pessoalmente.
E ele falava que Deus chama, Deus capacita, aí Deus envia, Deus supre e Deus respalda. E é verdade. Quando o chamado é de Deus, você não bate e volta igual bola de ping-pong, não. Você bate e fica. Você fica. E só sai no tempo de Deus. Porque o processo da obra missionária é aquele, né? Você sai do seu local de origem, vai cumprir a missão no local que Deus enviou, e o resultado final é a volta para casa com a missão cumprida. Isso aconteceu com Jesus e acontece com qualquer missionário. Então, a gente está aqui caminhando para o 10º aniversário de fundação da igreja. A igreja aqui é grande, eu estou dentro daqui do meu escritório, né? Foi um processo, carrego calos na minha mão da construção. Nos primeiros dias que a gente começou os cultos, eu não entendia eles e eles não entendiam nada de mim. Era um conflito de idioma. E aí, passado o tempo, eu tive que pregar a primeira vez. E eu preguei a primeira vez, e eles estavam tão assim, comovidos, que começaram a chorar. Agora, eu não sei se estavam chorando de raiva, ou se estavam chorando, entendendo tudo. Mas o que a gente aprende nas quatro paredes, pastor Alexandre, de transcultural, não tem nada que ver com a realidade. Quando você tem esse choque cultural, esse transcultural que tanta gente fala, e você tem um contato literal com ele, a coisa muda, se transforma. Você vai, principalmente aqui em Bolívia, que você vai se deparar com 37 etnias em um país de 9 estados com 12 milhões de habitantes. Então é como andar alguns quilômetros e escutar vários idiomas ao mesmo tempo. Nós chegamos um dia num culto que cantamos em português, cantamos em aimara, cantamos em guarani, cantamos em quechua, e foi essas 4 línguas, né? Cantamos em 4 línguas em um culto. Então você vê a diversidade, né? Eu gosto muito de uma palavra em tiquitano, que é renecheru. Renecheru significa o fogo nunca se apaga. Então eu gosto muito dessa palavra, né? Renecheru. E aí a gente vai aprendendo a conviver com a cultura, o choque cultural, a língua. O espanhol também tem gíria. Então, a melhor escola de idioma é a que você aprende em loco. Aí no local, você vai começando a usar os vocabulários. E aí o processo de evangelização ele vai começando a ser facilitado. Hoje, graças a Deus, eu e minha família falamos fluentemente. Às vezes até a gente se atrapalha na questão do idioma. Principalmente quando eu estou pregando no Brasil, aí sempre entra alguma palavrinha. É natural isso, né? É natural. Sim. Eu tento não fazê-lo. Qual foi o processo de você chegar à igreja hoje, né, construída com centenas de membros? Qual foi o processo? Qual foi a maior dificuldade? Você começa a pregar numa casa, ou você vai para a rua, você fala de Jesus? De que forma quando você chega na Bolívia para chegar na igreja que você tem hoje? Então, nós conseguimos um local pequeno, né? Tinha 4 bancos e 2 cadeiras brancas. E aí no primeiro culto, esses 8, 9 irmãos, eu perguntei para eles, né, quantas cadeiras brancas nós temos aqui? Eles disseram 2, eu disse não. Aí eu perguntei quantas? Ele disse 2. Eu disse não, nós temos 30 cadeiras e todas as 30 estão ocupadas por pessoas. E eles me olharam assim, estranhando o que eu estava falando. Mas com um mês, a gente tinha as 30 cadeiras e 30 pessoas ocupando. Glória a Deus. Porque a notícia se espalhou. Com 4 meses, eu tinha 60 irmãos. Eu fui para uma casa e atrás da casa tinha um muito grande. E aí nós começamos a igreja, saímos do local que era muito ruim e fomos para esse lugar, sem teto, sem nada. Eu coloquei um bico de luz aqui, outro ali, e aí acomodamos os irmãos. Chegou um dia que deu tanta gente, que aí o irmão disse, olha, é bom a gente fazer um teto aqui
para cobrir essas pessoas de pelo menos 10 por 20. Terminou que o teto alcançou 10 por 30. Conseguimos colocar dentro desse lugar, em um primeiro culto de aniversário, 600 pessoas. Meu Deus. A notícia se espalhou dentro da cidade. A notícia se espalhou. De tal forma que eu consegui um programa na rádio. Eu já fui na televisão aqui do município também. Já Glória tive a Deus. acesso a autoridades de Santa Cruz, de Bolívia, né? E então surgiu a esperança de comprar o terreno onde nós estamos. Imagine. Aí nós colocamos diante de Deus e eu fui lá com a mulher que vendia o terreno. Eram 3 terrenos de 30 por 12 de frente. Então daria como 36 por 30. Dá um templo formidável. E aí eu disse para ela que queria comprar, mas ela queria tudo à vista. Aqui na Bolívia quase tudo é à vista. E eu disse, olha, está aqui meu número, se a senhora decidir, a gente vai construir uma igreja, não é um bar, não é um local, um bordel, não é isso, é uma igreja. E voltei. No outro dia ela me ligou. Ela disse, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá tantos por cento, mas eu só posso parcelar em 6 vezes. Era 6 vezes de $2.200. Da onde que eu ia tirar isso, pastor Alexandre? Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu assinei o documento. A igreja em Manaus me mandava uma certa quantia, mas mesmo assim ficava faltando $1.200. Agora, com 5 meses, nós pagamos os 3 terrenos. Deus utilizou pessoas. Eu lembro que um dia eu fui abrir minha conta, né, minha conta do Banco do Brasil, eu tinha R$9.000 de oferta. Bem, Aí eu limpei ela, né? E digo, agora eu pago tudo. E paguei tudo. Agora vinha um outro desafio. Como construir se a gente não tinha dinheiro? Aí eu fiz um clamor de oração todos os dias no meio do terreno. Não tinha nada construído ao redor do terreno. Era um deserto. E a gente vinha debaixo de chuva, frio. Eu dizia, ninguém corre, nós vamos orar aqui de joelho. E eu desenhava a igreja para Deus. Eu dizia, Senhor, aqui eu quero parede, aqui eu quero assim, aqui eu quero teto assim. Eu falava assim mesmo. Eu quero piso e quero porcelanato no piso, quero um púlpito curvado, né? Dizia tudo. Eu não tenho tijolo, eu não tenho cimento, eu não tenho ferro, mas tu é dono do ouro e da prata e eu sei que tu vai enviar. Pastor Alexandre, a igreja está construída com um patrimônio aqui que eu falo depois no privado para o senhor. Mas olha, chegou de a gente estar construindo aqui em frente, 5 da tarde, o irmão que estava na frente da construção, ele dizia assim, pastor, para amanhã vamos necessitar de 10 sacos de cimento. 10 sacos, 10 bolsas, é saco, né? 10 sacos de cimento. E aí eu disse, vamos colocar na mão de Deus. E nesse instante, a uns 200 metros da entrada, dobrou um caminhão. E o caminhão veio, eu suspirei e disse assim, poxa, se esse caminhão vir para cá com as 10 sacos de cimento, seria formidável. O caminhão veio, parou em frente à igreja, e o motorista perguntou, é aqui que estão construindo a igreja? Eu disse, mandaram 10 sacos de cimento para vocês aqui. Glória a Deus. Aleluia! Deus é bom. E um dia, Deus é demais. Estava no piso grosso, né? E isso que a gente comprava caminhão de tijolo, com 3.000 tijolos. Enviava a oferta, eu limpava a conta e ia lá comprar. Aí fomos construindo. Chegou no piso cru. E aí um irmãozinho que é bem humilde aqui, ele disse, pastor, o que o senhor acha de a gente colocar porcelanato? Eu digo, irmão, na hora que tiver o dinheiro, a gente coloca. Ele puxou do bolso $3.500. Não vamos colocar hoje. Assim, dessa forma. No outro dia eu fui comprar o porcelanato. Fui lá e comprei e fizemos tudo. Falta ainda terminar a laje aqui da frente, né? Onde eu quero fazer uma sala teológica, de estudo teológico. Quero fazer, nessa sala, eu quero colocar computadores com biblioteca virtual de literatura cristã. Amém. Né? São projetos bons e não sei até quando Deus vai me manter aqui na Bolívia, né? Mas eu estou aqui para obedecer o chamado de Deus. E houve, assim, várias histórias e testemunhos de livramento. Eu tinha uma caminhonete e o pneu estourou perto de uma ribanceira, sabe? Só Deus para nos guardar.
Outra vez eu cheguei com a roda do carro, com os parafusos tudo solto, e só Deus para nos livrar. A minha filha foi assaltada aqui, colocada uma arma na sua cara, né, e levaram todos os pertences dela, mas não fizeram mal nenhum a ela. Então, um processo delicadíssimo. A obra missionária, muitos pensam que é esse olhar de paixão, sabe? Aquela coisa glamurosa. A obra missionária, ela não tem glamour, ela tem lágrimas. É muito sangue, muito suor e muita lágrima, né? Existe aquele olhar equivocado sobre missões, que é o olhar romântico. Que a pessoa vem e pensa que vai chegar nesse local aqui e só pregar e viver de um lado para o outro. Não é bem assim que funciona. Tem todo um processo de adaptação. Pastor Alexandre, o período de adaptação é o pior que tem. Você vai como que entrar em uma nova cultura. Imagine você com a sua família. Eu ia no mercado, eu sabia o que era picanha, costela, né, os nomes das partes da vaca, do boi. Então, quando eu chegava no mercado, eu não tinha como falar. Então, eu imprimi uma folha com os nomes em espanhol e eu chegava lá e apontava para o açougueiro o que eu queria. Se ele perguntasse alguma coisa, aí já se acabou tudo. Imagina. Entendeu? Então, não você vai enfrentar problemas. Olha, uma situação que aconteceu comigo. No primeiro aniversário da igreja, os outros líderes daqui, de Warnes, eles se juntaram para fechar a igreja. Por quê? Porque a igreja estava crescendo poderosamente e eles fizeram um plano de fechar a igreja, de buscar justiça, porque a gente não tem CNPJ e o governo não dá, que é um governo comunista. Então, eles planejaram isso e eu soube, através da minha filha, que estudava com o filho de uma pastora daqui. Ele chegou na casa dele e viu a reunião e ele disse, olha, eu não tenho nada contra o teu pai, mas a minha mãe se juntou com outros pastores para fechar a igreja. Pastores fazendo isso contra você? Exatamente. Meu Deus. Aí eu reuni a igreja e disse, olha, pastor, vamos na polícia, vamos chamar um advogado. Eu disse, não, nós temos um advogado que está acima de todas as coisas. E levantamos um clamor. Fizemos o primeiro aniversário, nunca chegou intimação, nunca vieram na minha porta para nada, porque Deus é maior. E no primeiro aniversário, Jesus batizou com o Espírito Santo, salvou, foi uma maravilha. Então, rapaz, eu pensei que essa questão de pastores não querer o outro pastor, não querer ficar perto da outra igreja, só acontecia aqui no Brasil, rapaz. Aí também tem esse negócio. Fizeram uma reunião da convenção estadual aqui e me levaram lá. E disseram que eu tinha que voltar para o Brasil. Só que nessa época eu já tinha conhecimento da Constituição boliviana, do Código Penal boliviano, e quando eles falaram, eu estava gravando tudo. Eles me ameaçando. Quando eles terminaram, eu digo, olha, eu estou gravando tudo. Quando eu mostrei que eu estava gravando, aí os olhos cresceram. E tem mais uma coisa, falei para eles. O artigo número 4 da Constituição boliviana diz que tanto estrangeiro quanto nacionais têm o direito de adorar a Deus de acordo com a sua cosmovisão. Vocês estão infringindo a Constituição. Ah, meu irmão, aí se acabou aquele falatório, né? E eu disse para eles, eu não vim sozinho, mas 3 vieram comigo. E um pastor que é do Brasil disse assim, onde estão os 3? Eu disse, o senhor está tão cego que não consegue mais ver os 3 que estão comigo. Pai, Filho e Espírito, né, meu irmão? Eu não estava só. Fala para mim uma coisa em relação à questão da Constituição. A gente só está tendo um probleminha de som, porque o pastor está na Bolívia, eu estou aqui no Brasil, e está tendo um probleminha. Nós estamos gravando isso, depois nós vamos estar editando. Fica tranquilo você que está assistindo. A Constituição boliviana, a gente sabe que é um país comunista. Quais são os problemas que a igreja enfrenta em um país comunista? Você tem a liberdade, você citou o artigo 4º da Constituição, mas esse artigo, ele é colocado em prática? Então, pastor, o que acontece? Agora a situação é um pouco mais séria do que o que a gente já conversou. Né? A Constituição, ela ainda é aquela Constituição que prevalece a democracia.
Porém, o governo é comunista. O governo já tentou modificar a Constituição à semelhança da Venezuela, assim como tentou já modificar o Código Penal. Há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, o governo ele tentou criar uma criminalização sobre a evangelização, que levava 7 a 12 anos de cadeia para aqueles que estavam evangelizando em lugar público, né? Isso não prevaleceu porque as igrejas se juntaram, não somente em oração, como também em marcha, e essa lei não foi para frente. Recentemente, eles criaram uma outra emenda constitucional que obrigava as igrejas a serem de uma só cor, e se o pastor não fosse transparente com os ingressos da igreja, uma pessoa do governo vinha tomar de conta da igreja. Também houve a questão dessa questão sobre imposto sobre riqueza. Essa lei, ela ia de 0 a 1 milhão. Então, como eu tenho um carro aqui, eu construí a igreja, eles iam vir aqui por denúncia de alguém, eles iam enclausurar tudo, confiscar, e se eu provasse que não era enriquecimento ilícito, ainda assim eu não podia fazer nada contra os denunciantes. Né? É complicado, era complicado. Aí houve aqui os bloqueios para poder revogar essa lei, a lei foi revogada, mas eles estão tentando, pastor Alexandre, a todo custo. O boliviano ele é extremamente capitalista, entende? Então, ainda que o sistema comunista tente ser implantado aqui, ele está em algumas áreas, como no Brasil. Ele já entrou na cultura, ele já entrou na política, entende? Mas dificilmente ele vai conseguir reinar aqui por causa do boliviano, que é, vamos utilizar uma palavra mais correta, é assim, avarento por dinheiro. Então não tem como. Ele não vai querer perder os bens dele. E essa lei do enriquecimento ilícito, se o senhor tivesse 2 casas, uma ia ser do governo. O senhor não tem direito de ter 2 casas. É aquela coisa do socialismo, né? É aquela coisa do socialismo que é pintado assim, bonito. Porém, quando tudo é igual, a gente perde o direito à liberdade. Não tem como. Então, cada um tem que ter a sua liberdade. Modéstia à parte, né? O capitalismo nunca falhou em lugar nenhum. Verdade. Pastor, fala um pouquinho em relação às drogas na Bolívia. Como é que a igreja se porta em relação a isso? Ela combate as drogas? Eu sei que o tráfico é grande e forte, mas como a igreja tem trabalhado em relação ao combate das drogas? Então, aqui a gente enfrenta um problema que é a questão da venda liberada da folha de coca. E o costume boliviano é mascar a folha de coca com bicarbonato de sódio para não sentir fome, para não sentir cansaço, para não sentir sono, para não sentir sede. Então eles se utilizam, é vendido no mercado abertamente, em bolsas grandes, a folha de coca. Existem 2 tipos de folha, a que é para extração da cocaína e a folha para mastigar. Existe um lugar aqui chamado Chapare, que é o centro de plantação da folha de coca. Então, a gente tem inclusive uma igreja aqui, há muito tempo atrás, ela reunia jovens para ela poder adquirir fundos, dinheiro, ela orava pelos jovens e mandava esses jovens ir pisar a folha de coca para a fábrica de cocaína. Era um famoso pisador. Aqui você vê o camarada com a bochecha desse tamanho, aí você diz, poxa, tá com dor de dente. Não, é bolo, é a folha da coca, e é comum, mulher, homens, todos usam. Aberto. Como chamam os jovens que pisam a coca? Os pisadores. Os pisadores de coca. Então aqui, a parte disso, a parte de Bolívia ser o centro de distribuição de cocaína, a gente sabe disso, é sabedor disso. Eles abasteciam o Chapo, né, em México. Então, é uma situação delicadíssima. Eu fui falar para um diácono mascando folha de coca, eu disse, meu irmão, isso é droga, isso causa danos à saúde. Ele disse, pastor, isso é novo, isso não sabe nada. Foi Deus que deu a folha de coca. Se ele deu, então a gente pode fazer uso. Diácono. Meu Deus.
Então tem irmãos que usam aí a coca, mastigam a coca? Tem, se usar aqui na igreja, disciplina. Tá certo. Na hora. Tá certo. Problema nenhum. Mas tem igrejas que liberam o uso da coca. Aqui houve uma situação de um pastor interessantíssimo. 2 pastores estavam conversando aqui, numa rua aqui, e estava passando as colegiais. E eles disseram, olha só o que a gente está perdendo por estar na igreja. Entendeu? É complicado, é complicado. Eu fico imaginando a palavra que esse pastor pode trazer para a igreja, porque se ele não consegue nem viver a palavra, então ele não tem nem. Ele não preza pela palavra que traz para os irmãos. Em algumas igrejas aqui você sente tristeza, você entra e não vê liturgia, é um canta para cá e canta para lá sem fim. E quando chega na hora da palavra, eles dormem. Dormem, literalmente, de cansado, de tanto dar voltinha para cá, para lá, pular, correr, entendeu? No culto. É complicado, pastor. Eu já fui numa igreja, eu preguei 2 noites, e uma palavra bem forte, e no final eles vieram na frente chorando. Um dos músicos me abraçou e disse, faz muito tempo que a gente precisa de uma palavra assim aqui. Então você vê a carência. Eu fui noutra igreja no interior de Potosí, havia aí uma reunião grande, fazia uns 8 anos que o pastor não pisava lá, só o irmão encarregado fazendo o que podia. Eu comecei a pregar, era 8h30 da noite, 8h30. Quando deu 9h30, eu disse, irmãos, eu vou terminar. Eles levantaram e disseram, pastor, por favor, não, continue. Pastor, eu terminei de falar quase meia-noite, ninguém tirou o pé da igreja. Mais de 60 reconciliações, entende? A escola dominical, eles me passaram 10 horas, a gente foi almoçar às 3 da tarde. Era uma escola dominical de perguntas e respostas. Sede da palavra, né? O senhor vê como é a situação. A situação de uma senhora de 80 anos, eu fui em outro lugar chamado Redenção Pampa, e lá pregamos 2 noites, tem uma estátua do Che Guevara que é uma imensa, esse criminal, assassino. E aí, no segundo dia, terminamos, a gente já vinha embora, eu ia entrar no ônibus, aquela senhora me puxou pelo braço, e começou a falar em quechua. Eu não entendo quechua. Eu pregava em castelhano e o irmão traduzia em quechua. E ela me falando em quechua com lágrimas nos olhos. E aí o irmão traduziu para mim. Aí o senhor está preparado? Os irmãos que vão assistir estão preparados para ouvir o que eu vou falar? Ela dizia assim, não vai embora não. Eu esperei mais de 20 anos para ouvir sobre Jesus. Dessa maneira. Fique mais um pouco. Assim. Dói, não dói? Pesado demais, dói. Dói. Enquanto as pessoas querem estar na Europa, nas igrejas grandes, há povos pequenos aqui que estão clamando por uma pessoa só para falar de Jesus. Não é muito, enquanto não. o pessoal aqui no Brasil busca eventos, enquanto o pessoal aqui busca uma igreja que leve pregadores renomados, uma igreja que leva grupos de louvor, bandas que pagam uma nota, enquanto igrejas estão gastando dinheiro com isso, tem gente chorando para escutar de Jesus em outros lugares. E infelizmente, pastor Rony, eu vou falar uma coisa para ti. As igrejas aqui não investem em missões, né? Não investem. Elas preferem gastar dinheiro com um pregador renomado, que o cara pede 5, 10, 20, do que enviar dinheiro para um missionário. É muito difícil escutar o que você disse, pastor, porque isso dói na alma. E tem uma coisa que eu lhe falo aqui com muita propriedade. Quando a gente liga para alguém e você se identifica como missionário, às vezes a pessoa não quer entender porque pensa que você vai pedir. Exatamente. O missionário, ele tem um karma de pidão, né? Mas graças a Deus, Deus é testemunha. Tudo que eu coloquei nas mãos de Deus aqui, Deus enviou. Usou Amém. Pessoas da Europa, usou pessoas de São Paulo, usou pessoas de Minas Gerais. Eu devo muito à igreja de Pouso Alegre, em Minas Gerais.
a forma como esse pessoal me estendeu a mão. Eu ouvi algo de um pastor lá em Minas Gerais, que eu fiquei assim, sem saber o que falar, eu não sabia se eu chorava, não, ou se eu me ajoelhava ali, alguma coisa eu tinha que fazer. Ele disse assim: pastor, o senhor sabe o que vocês representam para nós? E eu disse: não. Ele disse: olha, o que eu vou lhe falar aqui é o que muitos pastores, como eu, pensam do senhor e da sua família. Eu disse: o que é? Eu pensava que era alguma coisa ruim, né? E ele disse assim: vocês para nós são heróis, os verdadeiros heróis da fé do século XXI. Os verdadeiros apóstolos. Nossa, eu olhei para ele assim com lágrima nos olhos. Aí, quando você pensa que ninguém lhe honra, lhe respeita, aí você encontra uma pessoa dessa. Não? Um casal de velhinhos lá em Pouso Alegre, depois do culto, vem comigo, me abraça e diz assim: olha, a gente não tem muito não, mas isso aqui é para o senhor e para a sua família. Eu guardei o envelope tinha R$ 1.500 dentro. Dos velhinhos, aposentados. Eu digo: meu Deus do céu. Aí eu me sinto numa posição de responsabilidade tão grande, pastor Alexandre, de não falhar com essa gente, de não falhar com aqueles que confiam ainda no trabalho missionário. Devo muito ao meu pastor de Manaus, né, que foi através dele que a gente veio para cá, através de Deus, claro, a igreja em Manaus. Então, pessoas que me conheceram através da rede social, entraram em contato, perguntaram: pastor, eu posso lhe ajudar? Se o senhor quiser, pode, não tem problema. E eu faço questão de deixar tudo registrado. Eu tenho tudo arquivado, pastor Alexandre, de ofertas que enviaram, tudo catalogado, para que não haja nenhum problema. No dia que eu saio pela porta. Não saio pela janela, não. Tenho consciência. Teve algum momento que você foi pressionado pelo tráfico em relação ao evangelismo em algum lugar? Olha, graças a Deus, esse tipo de situação você não vê em Bolívia. Você não vê. Você faz o seu trabalho, eu evangelizo no mercado, nas ruas. Inclusive, agora nós estamos com um projeto, Carta de Deus para uma Pessoa Especial. Já alcançamos 867 lares, só para você ter uma ideia. Então, eu já lidei com jovens viciados aqui, já fui um evangelista de velório aqui também, evangelizei em muitos velórios, sou convidado para fazer o funeral, aí eu aproveito aí e lanço o evangelho. Tem uma história muito interessante de um cemitério que eu fui, evangelizei, tinha um senhor de cadeira de roda. Eu lembro que ousadamente eu bati em cima do caixão, né? O que está aqui dentro não levanta mais. O que ele tinha que fazer, ele fez em vida. Mas vocês que estão aqui, familiares, têm a oportunidade de tomar uma decisão. E a decisão é a mais surpreendente de todas, que vai refletir para a eternidade. Para a eternidade. Aquele velhinho da cadeira de roda levantou tremendo e disse: eu quero Jesus. Olha, eu orei por ele, quando terminei de orar, ele disse: eu vou morrer. E eu quero que você faça o mesmo no meu funeral. Passado alguns meses, ele morreu. Eu fui lá fazer o funeral dele e mais uma penca de pessoas se entregou a Jesus no velório dele, como ele queria. Então, são situações que, sabe, enchem a nossa alma de alegria. Fazer missões, tem gente que diz assim: missões está no coração de Deus. Isso a gente já sabe. O que resta saber é se está no nosso. No nosso. É aí que está o problema, né? Então, fala para mim na questão de campo, o missionário em relação a combate à feitiçaria, à bruxaria, as religiões aí na Bolívia, com o que você encontra mais como religião predominante no povo e qual é a tua estratégia de evangelismo? Ok. Bolívia é um país místico, 100% místico. Né? Se divide aí
em várias religiões, com a predominância, como sempre, do catolicismo. Dentro disso aí nós temos uma distribuição entre mormons, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Igreja de Deus, unicistas, enfim. E aí temos também a cultura local, que é voltada para a deusa terra, a Pachamama. Sim, Aí, Pachamama. em cada lugar, você vai para Oruro, é a diablaria. É uma espécie de carnaval que termina dentro da Igreja Católica. É incrível. Todos vestidos de diabo, né? A diablaria. E aí, Diablaria? Diablaria o nome. Você pode buscar na internet, você vai encontrar. Aí nós temos a cidade de Potosí, que foi uma metrópole como Nova York dos tempos idos. Foi a cidade mais populosa do mundo na época, com a extração de prata. Tem uma montanha chamada Montanha Rica. Só dentro dessa montanha foram mais de 10 milhões de pessoas que passaram por aí e morreram. Parece um número exagerado, né? Mas é essa a história. Essa montanha existe, são várias entradas, eu já fui lá, a 4.700 metros de altura. Você vai e em cada entrada tem um túnel, e no início de cada túnel tem um boneco chamado Tio, que é uma figura de Satanás com chifre, com um membro sexual masculino desse tamanho, né? Para você ungir com cachaça, com folha de coca, com dólar, para você poder ficar rico, extrair o minério lá de dentro e ficar rico. É uma história interessante, porque a quantidade de prata que tiraram dessa montanha dá para construir uma ponte daqui de Sudamérica até a Espanha. Só para você ter uma ideia, a quantidade de prata que já tiraram dessa montanha e seguem tirando. Aí então também, eles pedem a bênção para prosperidade financeira. É um pacto, pastor. É um pacto, literalmente. Eu fui na casa de um cidadão e a gente começou a conversar lá em Potosí, né? E eu vi que ele queria falar alguma coisa. E ele disse assim, pastor, eu disse, pois não, meu irmão, será que tem perdão para mim? Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu tenho 30 anos de pacto com o tio. 30 anos. Pastor, na mesma hora Deus me levou em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Eu disse, olha, a Bíblia diz que para isso foi manifesto o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que você fez, Deus pode perdoar agora mesmo. Ele morreu na cruz por ti e por mim. 5 minutos de evangelização destruiu 30 anos de com lágrimas e se entregou a Jesus. Glória então, a Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Em todas essas situações, Bolívia é mística. E eu fui em uma escola, e essa aqui eu quero que as pessoas me dêem atenção, está registrado no meu livro também. Houve um caso aqui em Bolívia que foi a nível internacional, de uma possessão de 30 alunos, possessão coletiva, dentro de uma escola, durante o dia. Ficaram possuídos, saiu em rede internacional isso. E aí apareciam eles se contorcendo, e médicos, e padres, e pastores, tudo aí. A gente via pela televisão. Passado quase uns 4 dias desse acontecido, eu estava orando às 5 da manhã, e Deus falou poderosamente comigo, levanta e vai a Paulito. Eu disse, mas eu não sei nem onde é, e Deus repetiu, levanta e vai a Paulito, porque o meu nome vai ser glorificado. E eu fui para lá, chamei o irmão, a 2 horas de carro daqui. Estamos falando de quase 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Chegamos na cidade, uma cidade pequena, e aí eu fui na casa da diretora. Na casa da diretora, ela estava do lado de fora da casa. Eu achei estranho aquilo, né? Ela corrigindo ali algumas coisas, eu me apresentei para ela. E antes que eu falasse, Deus me deu uma relação de alunos na minha mente. Eu disse, para a senhora acreditar que Deus me enviou aqui, a senhora tem uma folha dentro da sua gaveta com uma relação de aluno. O aluno do meio é o pior aluno dessa escola. Ela foi buscar a folha e estava lá o nome do aluno. Eu não lembro se era Geraldo, era alguma coisa assim. Eu conversei com ela que Deus tinha me mandado aí. Eu queria ir lá na escola, uma escola grande, pastor, de 2 pisos. Quando eu cheguei lá na escola, com autorização do superintendente, os 2 guardas de vigia estavam sentados um do lado do outro, do lado de fora, de dia, na escola, com medo. Porque eu ouvi a porta abrir e fechar, torneira ligar e desligar.
né? Até descarga do banheiro dava sozinho. Nós entramos na escola e estávamos conversando aí, quando de repente os que estavam comigo, ainda bem que eu não estava só, começou a andar no corredor, passo no corredor. E a gente aí, e não tinha ninguém. E eu pedi autorização para fazer um culto dentro da escola. E o superintendente disse, não tem problema. Eu disse, mas só que esse culto vai ser daqui a uma semana, quando as aulas voltarem. Porque ninguém queria estudar. Aí voltou às aulas, nós passamos uma semana orando e jejuando. Aí eu voltei lá. Quando eu voltei lá, a cidade parecia sombria. Eu cheguei na escola, 10h30 da manhã. Ela sonou a campa, os alunos todos desceram para a quadra. Todos. Todos ficaram em pé, aí eu pedi para que sentassem, colocamos a caixa de som. Os professores tudo assombrados, porque os alunos estavam quietos, e eles não eram daquele jeito. O resultado de tudo isso foi que 4 alunos jogaram a mesa Ouija e invocaram o demônio. Tábua de hoje. Isso, e o demônio pediu 60 jovens. 30 foram possuídos na escola. E aí eu abri a Bíblia, cantamos alguns hinos, eu abri a Bíblia, e um dos alunos levantou com uma espécie de crucifixo no pescoço e disse, eu não acredito nem em Deus nem no diabo. Eu disse, sente lá, porque agora é o meu tempo de falar. Você senta lá e escuta. Aí eu chamei a atenção deles para a palavra e comecei a pregar no mesmo versículo de 1 João 3,8. Pastor, foi 25 minutos e eu fiz o convite para quem queria aceitar Jesus. Mais de 120 alunos entregaram a vida a Jesus. Foi o pastor da cidade, se chamava Pastor Jesus. Eu entreguei os 120 alunos na mão dele. Era mais do que isso. Era mais. O diabo pediu 60, Deus deu 120 para ele. Pegou 120 para ele. E aí o Senhor veio e fala comigo e disse, o meu nome foi glorificado. Não tinha canal de televisão, não tinha ninguém filmando, só tiramos foto. Eu tenho foto, eu vou enviar para o senhor. Essas fotos que a gente tirou lá, ele se entregando a Jesus. E o aluno que me desafiou foi o primeiro que passou à frente chorando. Glória a Deus. Maravilhoso, sabe? Então, Bolívia é uma diversidade mística muito grande, sabe? Aqui tem o Dente do Diabo, tem a Ponte do Diabo, tem o Porta do Sol, onde fazem sacrifício. Em La Paz, eu fui em La Paz, tem o Vale das Almas. Esses sacrifícios, como são? Eles são ocultos. Só sabe que há. E tem gente que afirma categoricamente que sacrificam crianças. Tá? E aí eu estou voltando de La Paz para o aeroporto, dentro de um táxi, e aí o moço me pergunta, vocês visitaram o Vale da Lua? Eu disse, fui lá. Vocês visitaram o Vale das Almas? O motorista disse, não, esse aí eu não fui não. Ele disse, nem vá, porque 7 horas você sente os espíritos lhe tocar. Eu digo, pois eu vou lá, entro e saio e ele não me toca. Ele olhou para mim e disse, você é bem evangelista? Sou, e Jesus me colocou aqui do teu lado para te mostrar um caminho de excelência, que ele pode perdoar teus pecados, ele pode sarar tuas feridas, e ele me enviou aqui para que eu orasse por você. Ele começou a chorar dirigindo o táxi. Quando chegou no aeroporto, ele disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse para ele, eu quero. Aí eu orei por ele aí dentro do táxi, ele não queria nem cobrar a corrida, eu digo, não, eu vou para cá. Busque uma igreja. E graças a Deus esses momentos são fantásticos. Eu já fui em várias escolas aqui para falar sobre moral, sobre ética. Puxa, é muita coisa. Hoje a gente tem, assim, em nosso trabalho, dia de sábado, culto ao ar livre pela manhã, dia de segunda, culto ao ar livre noutra região, dia de quarta, culto ao ar livre noutra região. E aí, na distribuição da carta, a gente sempre termina com culto ao ar livre. Às vezes eu estou transmitindo direto, para as pessoas verem a seriedade do trabalho. Nós estamos nessa luta, pastor. Mas tudo, amém, sabe, tudo. Eu vou utilizar as palavras do filme do apóstolo Paulo. Eu acho que não tem outra definição para nós. Nós somos perversos demais. O que a gente merecia era a morte.
Verdade. Pastor Rony, é um prazer ter você aqui. Com certeza a gente vai estar entrando em contato contigo para fazer mais um podcast, para a gente conversar sobre missões. E eu tenho certeza que esse podcast vai edificar muita gente. Eu posso dizer que Deus ele é muito fiel. E posso terminar contando um testemunho pessoal. Quando eu tive o primeiro momento de ir à Europa, eu cheguei no aeroporto de Madrid, naquele espaço tão grande, e eu ouvi a voz de Deus naquele saguão. E Deus me levou a um passado, em rápidos momentos. Deus me levou lá atrás, quando eu fui um vendedor de peixe, um vendedor de pão, o meu envolvimento com as drogas, o meu novo nascimento no Evangelho, tudo vendo ali naquele aeroporto. Até aquele momento. Quando chegou aquele momento ali, que eu estava no aeroporto, Deus falou comigo dizendo: você foi fiel, eu sou fiel. Eu te prometi que mais longe eu te levaria, e realmente Deus me levou. O ID, ele continua em evidência. Deus, ele continua chamando, conclamando pessoas, homens e mulheres, para essa obra que eu considero tão distinta de qualquer outra, que é a proclamação do Evangelho. Jovem, senhoras, senhores, nunca é tarde demais para se envolver na obra missionária, ajoelhando, contribuindo ou indo ao campo missionário. O campo está aberto. Realmente, eles estão já sendo preparados para a última colheita, mas Deus conta com você. E é por você que eu quero orar hoje. Pelo teu chamado. Não deixe caducar, não. Abra sua alma. Cumprir o chamado de Deus. Vale a pena, ainda que você derrame lágrimas, ainda que você passe pelo sofrimento, a gratificação não tem preço. O céu é a nossa esperança. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Alexandre e por todos aqueles que com certeza vão ser edificados através dessas palavras tão simples. Nós somos servos. Na verdade, nós somos servos, escravos teus. E pela tua graça é que nós estamos de pé. Ajuda-nos, Senhor, a ter um bom entendimento do que tu queres em nossa vida. E que essa mensagem chegue ao coração daqueles que têm o desejo missionário. Não pela fama, e sim pelo desejo de cumprir a tua vontade. É o que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Rony, fala pra gente os teus contatos, redes sociais, conta pra gente como alguém, se alguém quiser contribuir com vocês, como é que ele deve proceder? Bom, eu tenho minha rede social, o Reverendo Rony Reis. Vai estar na descrição do nosso vídeo, tá? Reverendo Rony Reis no Facebook, @Rony Reis no Instagram. Também estou no Cauê, que eu faço vídeos em espanhol. Eu tenho uma série desde Gênesis até Apocalipse, falando de Jesus em cada livro no Cauê. Está tudo lá em espanhol. Também eu tenho o meu Pix, agora a moda é Pix, né? Eu tenho o meu Pix, que eu posso depois deixar no privado, aí o senhor pode colocar na tela, né? E os irmãos que querem entrar em contato comigo, vou deixar o número do telefone, que leva mais, o sinalzinho de mais, 591 6091 0705, é o meu WhatsApp. Eu estou aberto para qualquer pessoa que queira entrar em contato, sem problema. Tá bom, pastor? Obrigado, querido. Foi um prazer ter você aqui. Como é bom saber que Deus está fazendo algo tão longe da gente. Mas eu conheci o pastor Rony por um grupo de WhatsApp há pouco tempo, né, pastor? Há pouco tempo. Parece que a gente se conhece há muito tempo, né? É a graça de Cristo. Né? É verdade. E olha que faltou a gente falar da escola teológica que a gente fundou aqui, tantas outras coisas, mas a gente vai ter outra oportunidade. E eu me sinto muito honrado do Pode Tá, é isso que assim pronuncia, né? Tá bom, pastor Alexandre, obrigado. Bom, pessoal, Amém. Eu acho que se você assistiu este podcast
podcast, eu tenho certeza que, ou escutou, porque nós estamos no Spotify também, eu tenho certeza que você foi abençoado. Uma das coisas que eu quero falar antes de terminar esse podcast, como é que você está diante de Deus e o que você tem feito para Deus. Só isso. Bom, pessoal, eu quero que você compartilhe esse vídeo com os seus pastores e eu tenho certeza que vai ser bênção. Edificou tua vida? Deixa teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e também, se você quer ter o Pode Tá no Spotify, tá lá também. O link vai estar na descrição. Até o próximo Pode Tá. Deus abençoe. Fique na paz.